Olá, a paz do Senhor, meu amado amigo, professor da Escola Bíblica Dominical. Aqui quem fala mais uma vez é seu irmão em Cristo, o pregador Robertson Lisboa. E eu quero já te agradecer pela tua presença, sempre uma alegria imensa poder contar contigo para mais uma pré-aula aqui em nosso canal. Hoje nós falaremos a respeito do fracasso de Israel em representar o reino de Deus. É a lição de número 2 da revista Discipulando, o primeiro ciclo da CPAD, a classe dos novos convertidos. Eu quero te convidar também a estar conosco até o final desse vídeo. E curta, comente, compartilhe com os amigos. E se você ainda não é inscrito, se inscreva em nosso canal, ative o sininho para que sempre que cada vídeo for postado, você seja notificado. Agora vamos mais uma abençoada pré-aula logo após a vinheta. Lição de número 2, o fracasso de Israel em representar o reino de Deus. Professor, nós temos aqui duas questões bastante importantes logo no início da aula, que é o texto bíblico base, que está em Romanos capítulo 2, do versículo 17 ao versículo 24. Aqui eu já deixo uma dica. Faça com que o seu aluno seja participante da sua aula e permita com que ele faça essa leitura juntamente com você. Se for uma classe grande, peça com que eles de um em um, cada um lê um versículo para poder pegar, tá ajudando. O seu aluno, o seu discipulando, ele precisa ter intimidade com a palavra de Deus. E aqui é uma grande oportunidade que você está dando para ele. Um segundo ponto importante aqui é a respeito da meditação, que está em Gálatas, capítulo 3, versículo 26 ao 29. Não apenas leia, mas traga uma reflexão, uma meditação acerca do versículo. Por quê? Isso vai fazer também com que há uma melhor compreensão de todo o contexto da aula. Quando você traz uma reflexão através da meditação expostas e indicada aqui pela lição, vai facilitar no andamento propriamente da sua aula. Terceira dica: motive, incentive o seu aluno aqui então a fazer a reflexão bíblica diária, que é de segunda a sábado, para que ele também venha a ter essa questão de estar inteirado sobre o assunto e que ele venha ter o costume de diariamente ler a palavra de Deus. É algo bastante importante para a edificação, para o crescimento na graça e no conhecimento do seu aluno, do seu discipulando, enfim, de todos nós. Aqui no Interagindo com o Aluno, algo bastante importante, que coloca um propósito principal, um dos maiores propósitos, objetivo geral da nossa lição, que é mostrar que Deus não privilegia povo algum, mas que através de um homem, Deus então forma uma nação com o propósito de representá-lo. Porém, essa nação ela ignora Deus, ela rejeita Deus, vira as costas para Deus. Isso faz com que Deus tenha que permitir com que eles passem com alguns revés, né? Eles passam por algumas dificuldades, mas isso por amor, por misericórdia, porque através dessas dificuldades, desses revés, Deus dá a oportunidade para eles se voltarem para Deus. Deus quer ter intimidade com cada um de nós, e muitas vezes, devido à nossa obediência, à nossa desobediência, Deus tem que fazer com que nós passamos por algo que nos faça voltar para Ele e nos colocarmos na dependência dEle. Então, Deus ele quer com que nós vivamos o propósito dEle. Para que isso aconteça, muitas vezes Deus permite com que nós passamos por alguma coisa. Lembre-se, o que você planta, você vai colher. Se eu colho desobediência, eu vou ter o quê? Uma colheita de algumas questões que são desagradáveis. Mas se eu sou obediente a Deus, Deus me abençoa. Eu consigo ver alegria, eu consigo ver muitas vezes felicidade, até mesmo mediante algumas provações. Provações não é de todo mal, porque a provação é a prova da nossa fé. Então devemos nos alegrar muitas vezes durante a provação, porque é neste período que Deus nos chama para ter intimidade com Ele e conhecermos Ele de uma forma um pouco mais profunda. Nós temos uma questão bastante interessante, que mesmo a Israel passando por algumas dificuldades, por alguns momentos bastante complicados, devido à sua desobediência, Deus, através da sua palavra, nos diz que na consumação de tudo Israel será restaurada. Então Israel tem essa promessa sobre a vida de Israel, e nós como igreja, nós temos que também ajudar com que esse propósito venha a ser cumprido, ou seja, com que nós sejamos o quê? Praticantes, e que nós sejamos participantes do cumprimento dessa promessa para com o povo de Israel. E sermos gratos a Israel, né? Porque é através de Israel que veio justamente o nosso Salvador.
A proposta pedagógica levanta uma questão bastante importante nos dias atuais, a respeito dos judaizantes, a respeito dos antissemitas. Nós podemos encontrar, inclusive nos dias de hoje, esses dois extremos bastante ativos. O que são judaizantes? Judaizantes são aquelas pessoas que têm os costumes dos judeus, né, que continuam com as práticas judaicas. A Bíblia ela vai nos dar algumas direções, tanto para a igreja, que são os cristãos e os gentios, como também para a questão ali propriamente dos judeus, que é o povo de Israel. Então vai ter mandamentos, vai ter promessas que são exclusivos para o povo de Israel. Lembre-se muito bem, é exclusivo para o povo de Israel. Nós temos que conhecer a palavra de Deus, por isso que é importante a nossa escola bíblica dominical, para nós sabermos a respeito desse tipo de coisa. Mas porém há cristãos que vivem na prática dos costumes judaicos, achando que as leis que é para os judeus estão condicionando a nossa própria salvação. E existem pessoas que também, além de fazer isso, esperam com que as promessas ou algumas promessas materiais feitas justamente para o povo judeu seja cumprido na vida do cristão. E não é assim que a palavra de Deus nos ensina, né? Nossas recompensas serão espirituais. Isso é bastante importante de estar sendo ressaltado. Então, além dos judaizantes, que são pessoas que vivem a prática dos costumes judaicos, nós temos um povo que é o inverso, que são os antissemitas, que são pessoas que se declaram inimigos dos judeus, são um povo que querem destruição, são um povo que perseguem, que maltratam os judeus. Uma questão bastante importante que nós dizemos agora durante a aula, faça uma pergunta para a sua classe entre esses dois tipos, né, de situações, em qual que nós nos encaixamos, judaizantes ou antissemitas, e deixa com que os seus alunos respondam. Caso não haja uma resposta, ou seja, devido à questão de por não saberem muitas vezes responder, diga para eles a resposta. Não seja alguém que deixe com que a sua classe vá para casa com dúvida, mas diga a eles que nós estamos justamente no meio entre essa situação e que nós devemos justamente ter aquela questão de respeitar, né, a situação tanto de um lado quanto do outro, mas a questão da prática, nossa proposta é diferente. E para que não venha a haver dúvida, devido ao fato de ser um assunto bastante polêmico e complexo, professor, tenha o capítulo 9 e o capítulo 11 do livro do apóstolo, ao capítulo 11 do livro do apóstolo Paulo aos Romanos, a epístola, porque esse capítulo é bastante esclarecedor nesse sentido. É importante nós dizermos que a salvação é para todos. Essa é uma das questões da lição, mas existe aqui nessas questões, esses costumes e tudo mais, algo que esclarece nesse sentido. Então, se for possível, não apenas tenha o domínio desses 3 capítulos, mas também exponha para os seus alunos e motive eles a buscarem, a cavarem, a entender um pouco mais o que diz o capítulo 9 ao 11 da carta aos Romanos. É bastante importante isso. Então, aqui é uma dica bastante interessante, é uma proposta pedagógica que nós temos que aproveitar. E, inclusive, aproveite bem a lição. Tem bastante conteúdo, bastante subsídio didático aqui, importante para que venha ajudar na sua aula também. O comentário da introdução vai dizer, e vai ficar muito a ênfase aqui na questão de que a incessante misericórdia divina, ou seja, de Deus, procurando resgatar a humanidade caída. Deus, desde que a humanidade cometeu o pecado através do casal Adão e Eva e perdeu, houve uma separação entre o homem e Deus, Deus tem procurado fazer com que a humanidade se volte para Ele, se converta para Ele, porque Deus quer ter intimidade com toda a sua criação, Deus quer ter intimidade com a humanidade que foi criada para Ele segundo um propósito, e Deus quer que viva essa plenitude um dia de justamente como vivia Adão e Eva antes do pecado. Deus quer ter relacionamento comigo, Ele quer ter relacionamento contigo, e por muitas vezes Ele permite com que passamos com algo para que nós voltamos então a estar na presença dEle. Porque por mais que o pecado nos separa da presença de Deus, nada nos separa do amor dEle. Mas devido a isso, devido a esse amor misericordioso, esse amor condicional, Deus nos dá a oportunidade, pela sua infinita misericórdia, de nos arrependermos dos nossos pecados, ou seja, largarmos o nosso pecado e sermos obedientes a Deus, a Ele, tendo acesso direto a Ele através de Cristo Jesus.
que Jesus ele fez a obra redentora, nós temos que aceitar essa obra e viver, né, uma vida de obediência quanto a isso. Deus chama Abraão, olha só que tópico bastante importante. É necessário entendermos a história de Israel para que possamos entender também a nossa história. O subtópico 1.1 fala a respeito do dilúvio. Então, séculos depois do que aconteceu com Adão e Eva, da queda ali do pecado, a humanidade está agora numa situação de perversidade, onde o pecado reina, onde o povo não conhece a Deus, não se volta para Deus. É muita perversidade que é abominável perante os olhos de Deus. E a Bíblia vai dizer que então Deus se arrepende e resolve então destruir a sua criação, resolve destruir a humanidade. Deus se ira, né? Só que porém, entre esse povo, Deus vê um homem e acha graça em um homem chamado Noé. Esse homem é justo, e esse homem ele buscava ter o que? Com a sua casa, intimidade com Deus e ser obediente a Deus. Então, graças a esse homem, Deus dá uma segunda oportunidade para a humanidade. Deus então levanta Noé, chama Noé, e Noé ouve o chamado de Deus, constrói uma arca, como Deus mandara fazer, e nessa arca, em tempos bastante complicados, porque até aí não havia chovido. Então, qual seria o sentido de você construir uma arca, que é uma grande embarcação, uma região de terra seca, onde não chovia, até então o mundo não conhecia chuva, porque a irrigação era feita de baixo para cima, através do lençol freático, e não de cima para baixo, como nós conhecemos hoje em dia. E o que acontece? Então Noé começa a construir essa arca. Porém, esse povo começa a ficar espantado, o povo lá começa a zoar de Noé. Que é isso, cara? Você está longe do oceano, você está construindo um barco desse tamanho. Qual que seria o sentido disso? Como é que você vai, por exemplo, arrastar isso aí até no oceano? Está meio louco, não está muito bem. Só que de fato é que Noé era obediente a Deus, tinha intimidade com Deus, ouvia a voz de Deus e tinha fé em Deus. Mas porém esse é um ponto importante, que a arca foi um meio de salvação para libertar, para dar oportunidade para a humanidade continuar. Só que porém esse não é o ponto central que eu quero colocar aqui, mas justamente no fato de que além de Noé ter essa questão de ter construído a arca como meio para a salvação, Noé também pregou a palavra de Deus. O ponto principal é que Noé pregou a palavra de Deus, e Noé pregou justamente o arrependimento, dizendo para aquele povo mau, para aquele povo perverso: olha, se arrependa, porque um dia vai chegar o juízo de Deus, e está chegando o juízo de Deus. Vou construir uma arca, se arrependa, vocês estão convidados, todos estão convidados a entrar dentro dessa arca aqui, né? Todos estão convidados a aceitar entrar dentro dessa arca. Eu quero fazer apenas uma comparação. Vamos comparar a arca como se fosse a presença de Deus. Vamos colocar ali a questão da porta da arca como se fosse a graça. E Noé como os profetas, como os pregadores nos dias de hoje, que falam: olha, se arrependa dos seus pecados, porque a porta da graça está aberta para que você possa adentrar na presença da graça. Então sabemos que Jesus Cristo ele disse: eu sou a porta. Olha só que maravilha, que profundo. A porta da arca estava aberta. E através da arca eles tinham acesso à arca de Deus. Através da porta eles tinham acesso à arca de Deus. E Deus está te convidando agora a entrar através da porta, através de Jesus, a aceitá-lo, para que você possa entrar na presença de Deus e assim você possa ser salvo. Ouça a voz do Noé, ouça a voz do pregador, ouça a voz do seu pastor e faça isso. Muito bem. Uma questão então bastante importante é que Noé prega o arrependimento para que as pessoas se salvassem. Porém, infelizmente, aquela geração não se salvou, salvando apenas Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas noras. E assim acontece a questão do próprio dilúvio. Subtópico 1.2, a Torre de Babel. Passado-se então algum tempo, nós não sabemos quanto tempo se passou, mas em média em 300 e 400 anos após o episódio do dilúvio e de Noé e sua família repovoarem a terra então agora está, entre aspas, repovoada. Só que isso fez com que vieram da mesma família, tivessem então a mesma língua, eles falavam a mesma língua, eles viviam em unidade, né? E é liderado agora por um grande guerreiro chamado Nimrod. Esse povo resolve construir uma grande torre, e essa torre tinha como um dos propósitos, inclusive, justamente a questão de
se livrar de uma possível juízo da parte de Deus. Esse povo não conhecia Deus de uma forma intensa como o seu patriarca Noé conhecia. Então o que acontece? Construíram uma arca e pensaram, olha, se vir o dilúvio, pelo menos como nós temos uma torre, o dilúvio não vai nos alcançar, nós seremos salvos. Ou seja, desde a antiguidade o ser humano tenta conquistar a salvação pelas próprias mãos. Desde a antiguidade o ser humano ele tenta fazer com que seja salvo por mérito próprio. E não é bem assim que acontece. E isso é perigoso, porque é fora do propósito de Deus, fora do plano de Deus. E quando você vive fora do propósito de Deus, não são boas as consequências que acontecem. Então tem essa questão desse propósito que foi construído, mas também existe um outro fato bastante importante que tem que ser falado, da desobediência, que lá no início, lá no Gênesis, Deus deu à humanidade a responsabilidade de povoar toda a terra. Não para se concentrar em um só lugar, mas também para povoar toda a terra. A terra era gigante, né? E o povo estava concentrado em um só lugar. E Deus, olhando aquilo lá de cima, disse, olha, eia, desçamos aqui então a trindade presente na palavra de Deus e confunde a língua daqueles povos. Quando confunde a língua, eles não se entendem mais. Imagina só, você pede um serrote, a pessoa te dá um martelo. Não vai dar muito certo, não faz a mesma função com a mesma coisa. E isso faz com que esse povo então se esparrame, né? Esse povo vai então para vários lugares. Então Deus faz com que isso aconteça. Aquela torre ela vem abaixo e o povo vai para vários lugares, vai para os quatro cantos da terra. E assim acontece o episódio da Torre de Babel. Uma outra questão bastante importante a citarmos aqui é a questão agora da chamada de Abraão, que é o ponto central, é o ponto principal deste primeiro tópico. Através então da família de Noé, do seu primogênito chamado Sem, seu filho mais velho, agora vem um cidadão chamado Abraão. Abraão vivia em um lugar chamado Ur dos Caldeus, e Ur dos Caldeus o povo vivia o costume e uma prática idólatra. Eles serviam a outros deuses, a deuses pagãos. Ou seja, não era um povo que conheciam ao Deus de Israel, ao nosso Deus. E eles viviam então ali de uma forma quando eles faziam seus pedidos, suas petições, sacrifícios, a imagens, né? Muitas pessoas ainda nos dias de hoje fazem sacrifícios, penitências, sobem escadarias de joelho, vão longas distâncias, em muitas situações dão oferendas a imagens, achando que poderão ser respondidos, né? Colocando essas imagens de madeira, essas imagens hoje de louça e de situações ali, como se fosse Deus, como se tivesse poder para alguma coisa. E isso é abominável perante os olhos de Deus. E mesmo dentre esse povo que era idólatra, que era abominável perante Deus, Deus se revela a um homem chamado Abraão, e Abraão ouve a voz de Deus. Ao Abraão ouvir a voz de Deus, a sua fé passa a ser direcionada a esse Deus, e Deus então faz algumas questões a Abraão, né, dá algumas ordens e algumas promessas. Então Deus manda com que Abraão, mesmo sendo de uma família muito rica, muito abonada, Abraão vá, pegue a sua família, para que ele vá então rumo a uma terra que é uma qual Deus ainda mostraria para ele que terra que seria. E Abraão então abandona a sua terra e faz a vontade de Deus e segue o caminho que Deus mandou ele seguir. E isso agrada a Deus, a certo ponto que Deus chama Abraão de meu amigo. Imagina só que maravilha você ser chamado de amigo de Deus. Aí está o segredo, tenha fé em Deus, seja obediente a Ele, porque com certeza Ele poderá te chamar de amigo, mas seja como Abraão mesmo, independente da situação, adore a Deus, seja fiel e seja obediente a Ele. Então essa é uma promessa que tinha. Então Abraão vai agora da sua terra, né, com destino a Canaã, mesmo sem conhecer a Deus. Ou seja, a partir daquele momento que tem a revelação, ele passa a ter então ali a conhecer a Deus, mas anteriormente não tinha isso. Foi obediente, foi pela fé. E na verdade a grande promessa que o Criador fez a Abraão foi justamente a de fazer dele uma grande nação. Ou seja, além dessa promessa, nós podemos observar que ela tinha um propósito de que a partir da família de Abraão se formasse uma nação que seria fonte de bênção para o mundo e não apenas para si mesmo. Uma grande promessa que Deus fez para Abraão é que através dele ele seria pai de multidão, seria pai de uma grande nação. Através de Abraão, Deus formaria uma grande nação. Mas é importante lembrar que Abraão já era, no caso Abrão, né, ele era já avançado em idade, e a sua esposa Sara era uma pessoa também já de idade,
e era uma pessoa que era estéril, ela não poderia ter filhos. Mas Deus fez essa promessa para Abraão, né? Parece algo impossível, algo de que não teria como acontecer, mas Abraão, pela fé, abraçou e creu na promessa de Deus. De fato que a promessa foi cumprida. Algumas coisas aconteceram durante a situação. Não vamos deter um pouquinho mais nessa questão, na exposição um pouco maior nesse sentido, mas sim na promessa e no chamado de Abraão. Então, através de Abraão, Abraão tem o filho da promessa, chamado Isaac, e esse Isaac, então, é o filho que nasceu da estéril Sara, através de um milagre que Deus faz através na vida de Sara. Então, Abraão tem seu nome mudado agora, que era Abraão como pai exaltado, para pai de multidão, também conhecido como Abraão. Abraão, através dele, Deus cumpre, né, a promessa de fazer uma grande nação. Só pode tornar-se uma realidade porque o Senhor permitiu que Sara, que era idosa e estéril, tivesse filho. Bastante importante o chamado de Abraão e a importância da fé e da obediência que gera cumprimento de promessas. Seja obediente a Deus, tenha fé a Deus, porque com certeza Deus vai cumprir as promessas na sua vida. Se Ele prometeu, pode ter certeza que Ele vai cumprir, porque Ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Creia nas promessas de Deus. Vamos ao tópico de número 2 agora, que tem como tema a formação do povo santo e do reino sacerdotal. Jacó e Esaú é o subtópico de número 1. Então Abraão tem Isaac. Isaac se casa com uma moça chamada Rebeca. Essa moça chamada Rebeca tinha também a mesma situação que Sara, porque ela também era estéril, mas Deus renova essa promessa a Isaac, que através dele também viria a descendência do povo, que seria o povo de Deus, uma nação, e Deus também faz um milagre na vida de Rebeca, e Rebeca então engravida, e ela tem dois filhos gêmeos, chamado Jacó e chamado Esaú. Aqui diz assim: é interessante e curioso notar que Isaac era filho de uma mulher estéril, e ao casar-se, o fez sem saber com Rebeca, que também era estéril. Após 20 anos de oração, ela concebeu a dois filhos, Esaú e Jacó. Cercados por conflitos familiares que se iniciaram ainda na gestação, Esaú tornou-se mais apegado com Isaac, e Jacó, por sua vez, a Rebeca. Após uma conturbada convivência, os dois irmãos separaram-se, reconciliando-se depois de 2 décadas. Foi durante o trajeto desse encontro que Deus mudou o nome de Jacó para Isaac. Então uma série de situações aconteceram, desde a saída, desde o útero da mãe, os dois irmãos viviam em disputa. Algumas coisas aconteceram, de Esaú vender essa primogenitura por um prato de lentilhas, e depois Jacó enganar o seu próprio pai Isaac para conseguir a bênção do primogênito. Isso gerou uma grande discussão, uma grande confusão entre os dois irmãos, e Jacó tem que fugir. Mas após 20 anos acontece que eles se reconciliam, e foi durante esse trajeto, né, através desse encontro, que Deus mudou o nome de Jacó para propriamente Israel. Então, e através de Jacó, então, Jacó tem 12 filhos, e através desses 12 filhos, nós temos as 12 tribos de Israel. E entre esses 12 filhos, há um filho chamado José, e esse José, ele tem uma questão bastante interessante, uma história bastante importante para nós, que serve como exemplo. E através de José então, devido a algumas situações, é levado para o Egito, se torna governador do Egito, aonde Jacó e seus 11 filhos passaram por um momento de grande fome. Eles precisam então agora ir ao Egito, aonde o seu filho, que haveria desaparecido, que era dado como morto através dos seus irmãos, agora é o governador e provê. Então, através desse momento, de uma sequência de acontecimentos, Jacó e seus filhos vão para o Egito e ali ficam no Egito. É algo bastante importante. Não foi dessa forma que o povo de Israel se formou no Egito. Então, através disso, no Egito, aquele povo cresceu, né? Aquele povo cresceu e se tornou ali um povo. Vamos lá. Então, dessa forma que aconteceu, e o subtópico de 2.2, que fala justamente sobre isso, de escravos a um grande povo. Ali no Egito, as 12 tribos, ou seja, os descendentes, os filhos de Jacó, foram reproduzindo, eles foram crescendo e chegaram a um certo ponto de crescimento que
durante uns 430 anos mais ou menos, a Bíblia vai dizer que foi levantado um rei, foi levantado um faraó que não conhecia José, que esse rei temeu ao povo de Israel. Por quê? Após a morte de José, o povo, ou seja, a sua família, os seus descendentes, eram escravos dos egípcios. Ou seja, eles passaram a escravizar este povo. Né? Enquanto estavam no cuidado de José, eles estavam muito bem cuidados. José morreu com o tempo, o povo foi se esquecendo e passou então os egípcios, aos governantes, a escravizar então esse povo de Israel, que são os descendentes de Jacó. O que acontece após isso? Então, esse povo começa a reproduzir, esse povo começa a crescer muito o povo hebreu, e esse comandante, esse rei, esse faraó se preocupa, porque eles são tantos, e tem medo que esse povo se rebele contra ele e tenta tomar o poder e se livrar dele, do jugo do próprio faraó. Então, pensando nisso, o que ele faz? Então ele manda um decreto, manda uma ordem que elimine então toda criança que nascesse a partir daquele momento e que fosse um homem. Então nascesse um recém-nascido, tinha que ser morto para que não pudesse produzir, se fosse homem no caso, para que não crescesse mais o número de homens no grupo do povo hebreu. E isso acontece, uma situação bastante interessante, porque também nasce entre esse povo uma criança, e essa criança, então, de alguma forma, Deus protegeu, Deus proveu a proteção dessa criança. Essa criança foi encontrada dentro de um cesto na água pela filha do faraó. Essa criança cresceu então dentro do palácio. Porém, essa criança ela cresce, acontece uma situação onde tem que fugir do Egito, é levado para uma outra região, para uma outra situação, acaba acontecendo. E o que acontece? E através dessa criança que cresceu, virou um homem, formou uma família, Deus chama esse homem, que na verdade é o patriarca Moisés, que nós sabemos a história, e é uma história bastante linda. Então eis que o povo dos filhos de Israel é muito mais poderoso do que nós, assim disse no caso aquele faraó. Com essa observação, o faraó intentava promover um genocídio eliminando todos os bebês israelitas, chamados de hebreus, do sexo masculino, ao mesmo tempo em que oprimia os descendentes de Abraão. Então, ele fazia isso. O pequeno clã tornara-se numeroso, e mesmo de subjugados, as condições de escravos multiplicaram-se tanto que o Egito não pôde mais segurá-los. Tal, porém, não ocorreu de forma tão rápida como se pode pensar. Desde a ordem do faraó, agora para que eliminassem os meninos hebreus, até a libertação do povo de Israel, passaram-se 8 décadas. Então aconteceu isso, teve essa opressão. Deus então levanta Moisés como legislador, né, e lidera esse povo, e Deus faz uma série de pragas, de situações. Deus tira por mão forte esse povo da terra do Egito e coloca esse povo agora em direção à terra que Deus prometeu ao pai Abraão. Subtópico 2.3: de uma tribo nômade a uma grande nação. Diz assim: chamado para ser um reino sacerdotal, isto é, mediador da relação entre Deus e a humanidade, Israel recebera responsabilidades inerentes a seus privilégios. Todavia, desde a saída do Egito, tudo indicava que o povo teria muita dificuldade em cumprir o seu mandato. Mesmo assim, visando formá-los, Deus promulgou leis e estatutos para educar e garantir que o processo de libertação iniciado no povo do Egito fosse completo. Então, desde o início, Deus percebeu que havia uma dificuldade com esse povo. Deus, através de Moisés, estipula as leis, que são limites também que foram colocados para que eles tenham uma direção, uma conduta de vida. E através desse povo, com que o nome de Deus fosse glorificado. Era um povo que seria reinado por Deus, que viveria dentro dos padrões de Deus, e por isso seriam abençoados por Deus, e as nações conheceriam então esse povo. Esse povo tinha que se tornar referência, esse povo tinha que se tornar o que? Aquilo que fizesse com que as outras nações quisessem conhecer a Deus e se voltassem para Deus. Então esse estágio de 40 anos de peregrinação no deserto era uma forma de Deus mudar o caráter do seu povo, punindo os ingratos e sempre oferecendo uma nova oportunidade, pois ele sabia que aquela imensa tribo nômade que caminhava no deserto se tornaria futuramente, ou seja, uma grande nação que deveria representar
o que significava ser governado pelo Criador. Então, durante o deserto, o povo, sempre que ele acabou andando em círculos, porque eles viviam desobedecendo a Deus, e cada vez que isso acontecia, eles voltavam a algumas situações. Deus permitia com que eles passassem por algo. E realmente Deus sabia que através desse povo deveria ser então ser representado o reinado de Deus. Então, de uma tribo nômade, ou seja, uma tribo que vivia se mudando de lugar em lugar, no Egito eles viviam fazendo isso, morando como se fosse hoje nós conhecemos os ciganos, que vivem morando em pontos diferentes. Eles se tornariam uma grande nação, eles entrariam na terra prometida e ali formariam uma grande nação, que é a nação de Israel, que foi formada depois, liderada por Josué. O fracasso de Israel é representar o que significava ser governado por Deus. Aí é um ponto bastante importante que o 3.1 vai dizer a respeito do período dos juízes. Nós sabemos então que Deus levantou Moisés. Moisés então liderou o povo para sair ser liberto do Egito e ir rumo à terra prometida. Durante 40 anos o povo esteve ali andando em círculos. Então isso aconteceu. Após a morte de Moisés, Deus levanta Josué. Josué então para liderar este povo para adentrar na terra prometida. E assim Josué libera aquele povo, lidera e consegue e conquistam a terra prometida, e ali o povo de Deus ele é estabelecido, ali se forma então uma grande nação. Mas porém, quando Josué morre, aquela descendência de Josué morre também, esse povo já não tem mais os costumes, já não tem mais a prática das leis, não conhecem mais a Deus como os seus antepassados conheciam. E isso acontece que durante esse período são levantados juízes, são pessoas que Deus levanta para trazer um direcionamento, pessoas que para cuidar, para julgar esse povo. E nessa época o povo vivia numa dispensação da consciência, ou seja, não existia um rei, não existia um líder, porém as pessoas agiam conforme a sua consciência. A lei ficou esquecida e de acordo com a sua consciência as pessoas acabavam agindo. Durante esse período, então Deus levantou juízes, que eram homens e mulheres que tinham ali a responsabilidade e a honra, nesse caso ali, de estar julgando, de estar representando o povo, de certa forma, que até mesmo está liderando. Então, Deus levanta essas pessoas e o que acontece? Naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. E o povo, então, o que acontece? O povo começa a olhar para as nações ali do lado, as nações vizinhas, e começam a ver que esse período que eles viviam era um período chamado de teocracia. Eles eram governados por Deus. Deus levantava pessoas para estar liderando eles, estar julgando nesse sentido, e eles então viviam dessa forma. Eram governados por Deus, mas isso para eles não estava bom, porque eles viam que os outros povos tinham líderes, tinham reis, e eles passaram então a querer, na verdade, a ter um líder, a querer ter um rei político. Então, mesmo Deus não se agradando disso, Deus permite com que isso aconteça, e é neste período então que o povo pede isso, e Deus levanta o último dos juízes, que no caso é o profeta Samuel, que teve ali aquela questão de poder ser rei, de ser profeta, sacerdote e juiz. O último dos juízes então foi Samuel. E Deus atende ao pedido do povo. Aí é levantado através desse processo, entretanto, assim, os descendentes de Abraão, que deveriam ser diferentes, demonstraram o que significava ser governado durante ou diretamente por Deus, preferiram ser como as nações. Com isso nós podemos entender algo bastante importante, que esse povo ele tinha a questão de ser governado por Deus, mas queria ser igual exatamente como as outras nações. E algo bastante profundo que eu vejo aqui, eles fracassaram por ter esse pensamento de querer ser igual aos outros. E muitas vezes nós temos a oportunidade de sermos governados por Deus, sermos direcionados por Deus, mas começamos a olhar para os outros povos, para as outras pessoas e queremos ser exatamente como os que são do mundo. Você que está na presença de Deus, eu quero te trazer uma aplicação pessoal bastante importante agora. Seja governado por Deus para que você não venha a fracassar assim como Israel. Israel teve a oportunidade de ser um governo teocrático, ou seja, Deus governando, mas preferiu ser igual às outras nações e passou por grandes consequências. Feito isso, então Deus levanta Samuel para poder pegar e fazer isso.
Subtópico 3.2 vai dizer os períodos dos reinos unido e dividido. Com Saul tem início o período da monarquia em Israel. Então, foi sucedido por Davi, que por sua vez foi sucedido por seu filho Salomão. Então, através de Samuel ele é levantado, ele tem por Deus a responsabilidade de estar ungindo alguém para representar esse povo, no caso o rei. Primeiro vem Saul, Samuel unge Saul. Saul começa muito bem o seu reinado, né, obediente a Deus, mas porém com o tempo passa por alguns transtornos e ele se torna perverso a ponto de ser rejeitado por Deus. Deus então pede para que Samuel venha e unja Davi. Davi é ungido como rei, passa-se um tempo para depois Davi estar assumindo, e após de Davi vem então o seu filho Salomão reinando. Esse é conhecido como o tempo do Reino Unido, né, dos Reinos Unidos. Então foram em média 120 anos que o reino foi unido, 40 anos de reinado de Saul, 40 anos do reinado de Davi e 40 anos do reinado então do seu filho Salomão. Após a morte de Salomão, ou seja, esses três reinos formaram o período chamado Reino Unido. E depois de Salomão, né, Israel se tornou dois reinos, do sul chamado Judá e das tribos do norte chamado Israel, com as 12 tribos. Então, após esse processo, houve uma divisão, houve uma grande tempo de luta, e foi dividido então em dois reinos, Reino do Sul e Reino do Norte. Ali, então, não era mais o Reino Unido, passaram agora a região subdividida. E em 3.3, vamos dizer aqui agora, encerrando esse último tópico, que Israel perde a soberania e volta a ser escravo. Então Deus fez com que Israel saísse do Egito, fosse para uma terra prometida. Israel ali virou uma grande nação, onde tiveram 3 reis que se tornaram ali referências, reis que bons de guerra, reis que fizeram com que a nação de Israel se tornasse uma nação no qual todo mundo se voltasse para ele, de certa forma tivesse o domínio sobre o mundo. Mas após a morte de Salomão, então o reino é dividido, viram 2 reinos. Disso daí, um reino teve bons reis, o outro reino só teve reis maus e perversos. E agora Israel perde a soberania e volta a ser escravo. Ou seja, Deus colocou Israel, cumpriu a promessa, Israel vai desobediente, vive o jeito que quer viver, e agora sofre a consequência. Por estar dividido, Israel enfraqueceu-se em 722 a.C. A Síria pôs um fim ao reinado do norte, ou seja, o reinado do norte ele vem através dos assírios, eles são derrotados e se tornam cativos primeiro ao reino do norte pelos assírios. Então ali é uma questão bastante complicada. Depois de 3 etapas de cativeiros, foi a vez do reino do sul ter definitivamente aniquilado pela Babilônia. E agora o reino do sul, que é o reino de Judá, através do rei Nabucodonosor, vence o exército de Judá e leva Judá cativo agora para a Babilônia. E ali acaba assim, né, além do Deus descendente de Abraão nunca terem conseguido ocupar todo o território que Deus prometera ao patriarca, acabaram perdendo completamente a sua soberania, tornando-se novamente vassalos e escravos de outros países. Apesar de Israel ter tido a oportunidade de voltar à sua terra, sua soberania foi só estabelecida no século passado, quando, em 14 de maio de 1948, foi criado o moderno Estado de Israel. Israel, então, era uma grande nação, passou pela divisão, foram divididos, se tornaram cativos o reino do norte da Síria, reino do sul pela Babilônia. Passaram-se então 70 anos que o povo de Judá então pode ser liberto então e voltar para sua região, mesmo voltando para sua terra. Eles continuaram então vassalos, ou seja, dependendo de outras nações, e isso passa-se por todo o tempo, né? Sempre alguma nação tendo domínio sobre Israel, Israel sempre sendo dominado por alguma nação, mesmo estando na sua região. E só tem a liberdade, Israel só volta a ser reconhecido como nação novamente em 1948, né, que se tornou agora um estado, e agora Israel se torna um país. Então, através de 1948, nós vemos então que Israel, né, em 14 de maio, foi criado o moderno estado que é. Então a gente consegue ver isso, acompanhar que Israel fracassou no seu propósito, e que apesar de Israel ter fracassado no seu propósito, nós podemos ver através da conclusão um ponto bastante importante,
e objetivo que eu creio que estava dentro do propósito de Deus, que diz assim: apesar de todos estes tristes acontecimentos, o apóstolo Paulo diz que a queda de Israel significou a glória e a oportunidade de os outros povos participarem do plano divino de salvação. O apóstolo se expressa retoricamente a respeito de Israel, dizendo que a sua queda é a riqueza do mundo e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Devido ao fracasso de Israel em cumprir o seu propósito, agora Deus arma um plano através do seu Filho Jesus. Nós que éramos conhecidos como gentios ou os outros povos, temos a oportunidade de agora representar o reino de Deus, de sermos como um sacerdócio real, como o apóstolo Pedro diz em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, que vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para cumprir o mesmo propósito que Israel tinha, que é de anunciar as virtudes daquele que nos tirou das trevas para sua maravilhosa luz. Que sejamos vitoriosos nesse propósito, que nós não sejamos fracassados, ou que nós fracassamos igual Israel fracassou, para que o reino de Deus seja anunciado, para que venha anunciar as virtudes de Deus, que possamos representar muito bem a igreja, ter essa função de representar o reino de Deus. Espero que a aula de hoje tenha ajudado você na elaboração da sua. Procurei fazer um pouco mais de exposição do conteúdo do que propriamente apenas deixar dicas. Espero que você seja abençoado com essa aula, que Deus o abençoe grandemente, que a tua turma venha crescer na graça e no conhecimento de Deus. Lembramos, nós precisamos sempre estar orando por Israel, porque um dia seremos apenas um só povo. Então, meu amado, que Deus o abençoe, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo seja com todos nós. Amém.